conseguiram aceitar aquilo que ele estava trazendo. Por quê? Porque o reino dos céus funciona de outra forma. E justamente o Evangelho, quando ele começa a pregar, uma das coisas que ele fala é: o reino do céu chegou, o reino de Deus chegou. E esse reino de Deus, ele tem a sua própria estrutura, ele tem os seus próprios valores. E se você quiser vencer na vida, se você quiser vencer nas áreas aonde você precisa, lembre-se de ter os valores do reino do céu atuando, né? De vez em quando a gente está com algum problema que a gente está vivendo, e a gente começa a pensar, normal, né? Começa a pensar como que eu vou resolver e encontrar os caminhos para que eu saia daquele problema. Mas perceba, na nossa mente, toda a construção que acontece, normalmente sempre é físico, material ou técnico. A gente sempre leva em consideração aquilo que está à nossa volta, que a gente pode tocar, que a gente pode ter o controle. Mas a gente esquece que existe uma pessoa que tem o controle sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. E de vez em sempre, né, a gente procurando um problema, procurando uma solução para um problema, a gente encontra uma porta fechada, a gente começa a sofrer por causa daquilo. Mas, e se em vez de a gente sofrer, a gente reconhecer que o céu ele tem os seus próprios valores e ele trabalha de maneira diferente? E se eu ampliar a minha visão, que acima daquele problema, aquilo que ele está me mostrando, existe Deus que está no controle de todas as coisas, e se naquele momento eu não tenho a resposta, ele pode ter. Como que eu faço isso? Aplicando de maneira sistemática, de maneira verdadeira, com fé, como a gente falou no começo, os valores do reino do céu. E agora eu queria compartilhar com vocês um valor que normalmente você não ouvirá em outro lugar, que é o valor da eternidade. Queridos, somos seres eternos. Desde o momento que você nasceu, eu tenho uma notícia para você: você não morre mais. O que vai acontecer? Você vai trocar de plano existencial. Claro, o plano existencial físico vai acabar, mas você, enquanto alma e espírito, não acaba mais. Então, se o Senhor Jesus falou que Ele veio trazer o reino dos céus não está fora, mas dentro de nós, por que não vivê-lo? Então eu queria compartilhar com você o que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Lá está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como que a gente faz no nosso dia a dia? A gente pensa nas coisas que são de cima, ou seja, do céu, ou seja, superiores, ou a gente está sempre pensando nas coisas que são da terra? É um grande paradigma para a gente, né? A gente está pensando nas coisas da terra. É por isso que a gente precisa ser lembrado, queridos. O cristianismo, você participar da igreja, você ler a palavra de Deus, não é você conhecer coisas novas, mas é você ser lembrado do que realmente importa. Ser lembrado de que você é muito maior do que a adversidade que está à sua frente. Ser lembrado de que você é muito maior do que esse plano existencial. Ser lembrado de que existem coisas superiores nas quais você precisa pensar e implementar na sua vida, para que a sua vida dê certo. Para que o seu interior, para que o seu emocional não seja abalado diante dos desafios da vida. A vida sempre vai propor alguma barreira para nós. A vida sempre vai propor algum caminho de portas fechadas para nós. Ela sempre vai propor uma adversidade com a qual toda a nossa experiência de vida a gente não tem como lidar. Quando isso acontecer, a quem nós vamos recorrer? Você tem que pensar nas coisas que são de cima. Pensar naquilo que Deus tem para a sua vida. Pensar no propósito e missão que Ele tem para você. Pensar no fato de Ele nunca te abandonar, de Ele ser esse treinador que a Liliane contou aqui para a gente, que Ele falou. Lembrar de tudo isso. E lembrar que você tem um Deus que está acima de todas as coisas. Lembre-se, mesmo que alguma adversidade ela esteja sobre a sua vida, você transcende essa adversidade. É quando a gente acha que aquilo que está contra nós, ela vai nos matar, ela vai nos engolir, que ela consegue exercer poder sobre nós. Quando algum problema no relacionamento acontece, e eu permito que aquele problema ele vá crescendo dentro do meu coração, e eu não consiga ver saída no plano terrestre para aquilo, ele se torna um monstro intransponível. Mas, se diante do problema do relacionamento, se diante do problema de qualquer situação onde eu esteja passando, eu lembrar que eu sou um ser espiritual, que a eternidade está para mim, que a gente vai ter a força necessária para enfrentar aquele momento. Uma das coisas que a gente mais tem percebido nas pessoas hoje em dia
dia é a ansiedade. As pessoas morrem de ansiedade diante daquilo que não conseguem conquistar ou diante daquilo que não conseguem resolver. Mas o que é a ansiedade para quem tem o sentimento, para quem tem o pensamento, para quem tem a verdade que é um ser eterno? Tem sentido Deus ficar ansioso? O que vocês acham? Não tem sentido, porque Ele é um ser eterno. Um ser eterno não fica ansioso. Pensar nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Lembra de onde você veio. Você não veio simplesmente do seu pai ou da sua mãe, você veio de Deus. Você veio do coração dele. Foi Ele que te pensou para essa geração. Foi Ele que te pensou para esse momento. Foi Ele que quis que você estivesse aqui. Por isso, você tem que entender que Ele está controlando a sua vida. Lembre-se e permita que esse senso da eternidade, ou seja, da continuidade da vida, ele faça parte do seu dia a dia e das suas decisões. Um ser que tem tempo limitado, qual tipo de decisão que ele vai tomar? Agora, um ser, uma pessoa que tem a sua eternidade dentro de si, que ele sabe que ele tem a eternidade para frente, qual é o tipo de decisão e escolha que ele vai fazer? A gente tem um dos problemas, né, do nosso povo, da nossa cultura brasileira, é alguém que não pensa a médio e longo prazo, é alguém que está sempre pensando no curto prazo. Por que essa pessoa sempre está pensando no curto prazo? Sabe por quê? Porque ele não tem senso da eternidade. Tem que acontecer agora, porque se não acontecer agora, talvez não aconteça amanhã. Não tem o senso da eternidade. Olha como é importante para a gente. Eu não estou falando de coisas espirituais simplesmente para que você olhe para depois da sua morte. Estou falando para você viver isso agora. Se você tem esse senso estabelecido dentro de você como um valor verdadeiro, você não vai tomar todas as suas decisões a curto prazo. Quem é que sofre, por exemplo, esmagado pela culpa? Sabe quem sofre esmagado pela culpa? Quem não tem o senso da eternidade elaborado dentro de si. Porque a culpa é um peso para uma pessoa que ela tem um tempo determinado para ela viver. E aí é um peso duro demais. Mas se essa culpa for diluída dentro da eternidade, ela não vai ser um peso tão grande. Perceba. É a gente que acaba esquecendo os valores que Jesus veio trazer. Jesus não veio trazer uma vida próspera para a gente. Ele não falou isso. Ele não veio trazer mais bens materiais. Ele não veio trazer relacionamentos melhores. Ele declarou várias vezes: eu vim trazer a vida eterna. A vida eterna não é depois que você morre. A vida eterna tem que fazer sentido hoje. Porque se a vida eterna fazer sentido hoje, você vai ser menos ansioso. Você não vai morrer debaixo do peso da culpa. Você não vai deixar o medo controlar você, porque todos esses pensamentos e sentimentos negativos, quando eu olho para uma vida que é limitada pelo tempo, ele é muito pesado. Mas quando eu olho para uma vida que transcende essa vida, ele não é tão pesado assim. E quando você pensa na sua eternidade, você vai inevitavelmente pensar em um Deus que está controlando todas as coisas na sua vida. Você percebe como faz sentido? Como as coisas vão se materializando para a gente à medida que a gente vai vivendo os valores do reino. Então nessa manhã eu quero trazer um valor que talvez você não tenha ouvido em outro lugar, que a gente normalmente, por causa da nossa rotina que é tão corrida, a nossa rotina que é tão difícil, a gente não ouve, a gente não para pensar sobre isso, que é o valor da eternidade. Você é um ser eterno, calmo. As coisas vão acontecer no seu devido tempo. Você não precisa conquistar tudo agora. Você tem não só essa vida, mas você tem a eternidade para andar com Deus. Deus criou você para andar com Ele durante toda a eternidade. Ele quer você ao lado dele toda a eternidade. É por isso que Ele fez você um ser eterno. Um ser que transcende. Um ser eterno é um ser que transcende. Você só vai conseguir transcender os seus problemas e não negociar os seus valores, aquilo que você é como pessoa, o seu emocional, quando você entender que você transcende os problemas, você transcende esse momento que você está vivendo. Por quê? Porque você é um ser eterno. Então permita que esse valor seja instaurado dentro de você. Olhe mais a sua vida como um ser espiritual e não só como um ser que tem a sua estrutura material e tem que conquistar só coisas materiais, porque eu torno a dizer, o mundo material e físico não tem todas as respostas que nós procuramos. Nós precisamos alavancar a nossa visão, ampliar a nossa visão
E quando você faz isso, você tem o contato real com Deus. Amém?